E informação importante vem da Argentina, a notícia de que Thiago Almada negocia sua ida para o River Plate. Vídeo de hoje do canal do Nicola bate na tecla sobre a possibilidade de um meia argentino virar reforço de times brasileiros. Quero falar também sobre Abel Ferreira, mais uma vez cornetado por torcedores do Palmeiras, mesmo na liderança do Campeonato Nacional. Preciso te contar também que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, confirma a intenção do clube em deixar a Libra tudo por causa de mais uma treta com o Flamengo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, ótimo domingo para todos. Pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações, super importante para que vocês sejam avisados toda vez que a gente postar vídeo novo, certo? Preciso contar também que Andréas Pereira chegou a 9 assistências no Campeonato Brasileiro e olha que a gente ainda não bateu a metade do campeonato. Recorde de assistências numa única edição do Brasileiro por pontos corridos é de Dudu, então jogador do Palmeiras em 2018, com 14 passes para gol. Acredite se quiser, mas mesmo com o Palmeiras líder do campeonato, e Abel Ferreira foi duramente criticado por torcedores alviverdes, especialmente nas redes sociais, na noite desse sábado. Tudo por causa do empate em 1-1 contra o Santos, em pleno Allianz Parque, diante de 41.282 torcedores e por uma renda de quase 4 milhões de reais. Roleiser abriu o placar a favor do Santos, Flaco Lopes empatou, o Alan até virou nos minutos finais, mas o gol acabou sendo anulado. No fim das contas, esse empate mantém o Palmeiras como líder, mas agora o Verdão corre o risco de, com uma vitória do Flamengo nos 2 jogos a menos e não a vitória no confronto direto entre Flamengo e Palmeiras, de o Flamengo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas a lamentação do torcedor do Palmeiras em relação ao Abel se dá pelo fato de o Palmeiras até estar conseguindo resultados, mas não desempenho. Verdão que não perde há 13 partidas, com 9 vitórias e 4 empates. Mas nos últimos 7 jogos, em 5 pelo menos, o Palmeiras deixou a desejar. Começar por aquele empate em 0-0 contra o Corinthians, numa partida em que o Palmeiras teve 2 jogadores a mais e a principal chance do jogo foi do Yuri Alberto. A vitória apertada contra o Sporting Cristal por 2-1 também rendeu críticas. O Palmeiras ainda ganhou por 1-0 do Atlético Paranaense em casa sem brilhar. Isso sem falar nos empates contra o Santos e também contra o Cerro Porteño. A impressão que se tem do torcedor é de que é um Palmeiras que joga apenas pelo resultado. E diante de tanto investimento e de tanta qualidade, haveria a possibilidade de jogar com mais qualidade. O que você pensa sobre o tema? Estou curioso para saber sua opinião. Use o espaço para comentário e registre aquilo que você acha, beleza? Thiago Almada, craque do Botafogo, da seleção argentina e que não consegue jogar no Atlético de Madrid, está sendo especulado como possível reforço do River Plate. Notícia super importante para clubes brasileiros. Vale a lembrança de que o Palmeiras tentou contratar o Almada na última janela de transferências, mas ouviu que o craque argentino não pretende deixar a Europa. Pois bem, a ESPN Argentina assegura que o Almada negocia com o River Plate. A ideia é que ele chegue por empréstimo e a resposta do Atlético de Madrid do Almada deve pintar em 20 dias. Queria só lembrar para vocês que o River Plate nem disputa a Libertadores da América, está na Sul-Americana. E diante desse cenário, entendo ser obrigação dos principais clubes brasileiros entrar em contato com o Almada e também com o Atlético de Madrid para cogitar a possibilidade de contratá-lo. Não por empréstimo, mas em definitivo. Jogador que é muito acima da média, mas não tem conseguido jogar sob o comando de Diego Simeone. Das últimas 7 partidas do Atlético de Madrid na Champions, ele nem saiu do banco de reservas em 6 delas, o que mostra que ele está bem distante de ser protagonista no time do Simeone, apesar do enorme talento. Temporada de 36 jogos, 4 gols e 2 assistências, é certo que ele não fica no Atlético de Madrid, resta saber se ele vai consumar a ideia de continuar no futebol europeu ou se de fato topa vir para a América do Sul e os clubes brasileiros têm muito mais capacidade financeira para contratá-lo. Jogador adquirido por 21 milhões de euros, contrato no Atlético de Madrid até 2030, avaliado em 25 milhões de euros. Se o Paquetá custou 52 milhões de euros, por que não gastar 35 milhões de euros em alguém extremamente interessante, promissor e de apenas
25 anos de idade. Ou você pensa diferente? Use o espaço para comentar e opine. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Deixa eu responder ao Silvio Francisco com um dos principais temas do fim de semana. O Silvio fala sobre Almada no River Plate. A ESPN da Argentina informou que em 20 dias o Almada e o Atlético de Madrid responderão sobre a possibilidade de o jogador ser emprestado ao River Plate. Esses 20 dias não correspondem. Logo que eu vi 20 dias, eu falei, mas por que 20 dias, né? Vale a lembrança de que o Atlético de Madrid está na semifinal da Champions e a decisão está marcada para o último sábado do mês, mais especificamente no dia 30 de maio, tá? Se o Atlético de Madrid passar para a final da Champions, a preocupação toda do Atlético vai ser em decidir esse título que é o mais importante para a história do clube. E imagino que esse assunto Almada seja postergado. Talvez a resposta em 20 dias é se o Almada topa vir à América do Sul ou não, porque quando o Palmeiras tentou contratá-lo, na janela do começo do ano, antes mesmo de o Atlético de Madrid se posicionar, foi o Almada quem falou, não quero voltar para o Brasil, vou continuar jogando no futebol europeu, ainda tenho lenha para queimar. O que está certo, Silvio, é que no Atlético de Madrid a coisa não vai acontecer. Dos últimos 7 jogos do Atlético de Madrid na Champions, em 6 deles o Almada não saiu no banco, o que é uma grande aberração. A gente está falando de um camisa 10 que brilhou no Brasil até aí, tudo bem, mas que foi bem na França e é peça importantíssima da seleção argentina. Cara, ele é titular da seleção argentina, ele joga muito com a camisa da seleção. Enfim, não consegue vingar sob o comando do Diego Simeone. Então tá muito claro que o Almada vai embora. A informação que a gente tinha, depois da consulta, da proposta do Palmeiras, é de que o Almada queria continuar na Europa. Agora surge a especulação na Argentina de que existe uma possibilidade real dele virar reforço do River Plate. Se essa negociação avançar, os clubes brasileiros, na minha opinião, têm obrigação de bater na porta do Atlético de Madrid, de bater na porta do Almada e contratá-lo, porque ele é muito, mas muito diferente, tá? Boa noite, Nicola. Quem joga mais, Sosa ou Cebolinha? Quem vale mais? São condições... Hoje o Sosa vale muito mais do que o Cebolinha, porque o Sosa foi comprado por 90 milhões de reais e tem contrato longo. O Cebolinha foi comprado por 13 milhões e meio de euros, mas está a 6 meses do fim do contrato. Então o Cebolinha não pode valer mais do que 3 ou 4 milhões de euros. Vocês precisam entender que o tempo de contrato dita isso, né? Se você está muito perto do fim do contrato, ninguém vai pagar o valor do jogador. O clube vai esperar que ele entre nos 6 meses finais de contrato para assinar um pré-contrato, tá? Agora, quem joga mais? Eu ainda acho que o Cebolinha é melhor do que o Sosa, mas também não tenho tanta certeza. O Sosa tem melhorado de produção, né? E qual o que você acha da Leila estar ameaçando sair da Libra, caso o Flamengo tenha o maior valor? Valtinho, isso já está assinado, né? O Flamengo vai ganhar 150 milhões de reais a mais do que os outros clubes até dezembro de 29. Serão 4 parcelas de mais ou menos 37 milhões de reais, que vão ser descontadas do restante dos times. Foi a fórmula que se encontrou para que a Libra pudesse continuar existindo. O Flamengo tentou implodir a Libra no ano passado, chegou aí à justiça pedindo bloqueio das receitas dos outros clubes que tiveram dificuldade para manter seus pagamentos. O Grêmio, o São Paulo e o Santos acenaram com a possibilidade de mudar de lado, mas no fim das contas se acertou isso. Então o Flamengo embolsa esses 150 milhões e o restante da bolada é dividida de forma igual, 40% de forma absolutamente igual para os clubes, 30% de acordo com a classificação final do campeonato, quanto melhor sua posição, mais grana, outros 30% de acordo com a audiência. O Escorpião quer saber como é que está a recuperação do Piquerez, se ele vai para a Copa. O Piquerez passou nessa segunda-feira a fazer trabalhos físicos, né? Aquela transição do departamento médico para o campo. Nos próximos dias deve começar a trabalhar com bola. E sim, o Piquerez está sendo preparado para voltar para a Copa do Mundo, tá? Fala, turma, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias para vocês. Então já peço desde já o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você sempre receber atualizações do mercado da bola do Verdão. O Verdão que no sábado, né? Deu mole de empatar com o Santos, mas tranquilo. O Flamengo não conseguiu vencer, né? O Fluminense também perdeu, ou seja, ficaram ali elas por elas mesmo. Então, enfim, Verdão não fez um ótimo serviço, não deu uma boa rodada, dava para ter ganho. O Vasco também dava para ter ganho o Flamengo, né, cara? Conseguiu recuperar ali, só foi conseguir jogar, só foi querer jogar depois que tomou 2-0, que aí o Vasco entrou no jogo.
Incrível isso, né? E aí quase... Pô, ainda teve um gol anulado do Vasco, enfim. O Vasco poderia ter sido vitorioso, mas o importante é que a gente tá na liderança e é isso.